Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta sexta-feira. Vão participar o engenheiro, comunicador, empresário Ribas Zaidan, daqui do Sistema Costa Norte, e o advogado Roberto Mohamed. E a gente vai começar conversando com o Roberto Mohamed sobre um incêndio assim de grandes proporções na base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Santos, na Praia do Boqueirão, Avenida Bartolomeu de Gusmão, confluência com a Avenida Conselheiro Onébia, quando a Conselheiro Onébia chega na praia. Pegou fogo, houve inicialmente suspeita de incêndio criminoso, mas de qualquer maneira, o SAMU explicou que a equipe de plantão tinha ido atender uma ocorrência e houve destruição, né, de veículos, inclusive, e equipamentos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zaidan. Olha, é muito estranho e coincidente que isto aconteça justamente quando, no dia seguinte ou 2 dias depois, os caras terem posto fogo em ônibus na Zona Noroeste, e a gente está vivendo essa fase da Operação Escudo 3 ou Verão 2, seja lá o que for. É muito estranho e muito coincidente. Eu acho que tem que ser apurado. Agora, uma coisa para mim fica claro. Nós estamos passando por um momento aqui na região que é, na minha opinião, inacreditável. Você sabia, não sei se o telespectador já tem notícia, mas a FATEC e ETEC aqui de Santos, que fica na Senador Feijó, suspendeu as aulas presenciais. Num único dia, 8 assaltos, 8 estudantes assaltados na saída da faculdade e da escola técnica. Isso para mim é inadmissível, o que está acontecendo. E aí você tem o casamento de 2 problemas. Se falta polícia militar no policiamento, né, fazendo a segurança dos estudantes, e não dá para destacar, talvez, mas pelo menos na hora de entrada e saída, uma viatura ali talvez pudesse sossegar a coisa. Não é porque a FATEC e a ETEC são estaduais que a prefeitura não pode disponibilizar uma equipe da Guarda Municipal para fazer a segurança do prédio. O que você não pode é ter uma instituição que é tão importante para nós, para a região toda, não é só para Santos, suspender a aula presencial porque os alunos estão sendo assaltados. Uma bicicleta furtada por dia na porta da FATEC e da ETEC. Então, isso sim, para mim, é inadmissível o que está acontecendo. O que aconteceu na Zona Noroeste, você não tem que tirar ônibus de circulação. Você tem que colocar a polícia ali agindo de forma determinante. E deslocar todo o contingente que você puder do aparato de segurança. Quando a gente está falando de Zona Noroeste, isso eu já disse, eu sei que não pode, mas a tal garantia da lei e da ordem talvez pudesse ser evocada. Será que a gente não chegou nesse ponto já? Por quê? Porque naquela mesma avenida fica um quartel de infantaria. É aquela história da presença ostensiva. Eu quero ver alguém botar fogo no ônibus. Então tem uma hora que você tem que tomar atitudes radicais. Porque está acontecendo do lado de cá, da divisa, em Santos, e está acontecendo em São Vicente. Será que não é hora para botar eu sempre vou chamar de segundo BC, mas a gente chama de segundo Bill, é o nome dele hoje, coloca a infantaria na rua. Ela não vai agir, é para fazer a presença do Estado, inclusive a doutrina das Forças Armadas, é que agora está se evitando usá-las. Por conta daquilo tudo que aconteceu no dia 8, de minuta golpista, mas eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Eu acho que chegou a hora de, quem sabe, o governador. E aí é que tá. Muita gente pensa, Zaidan, que a garantia da lei e da ordem tem que ser ordem do presidente da República. O governador do estado pode pedir ao comandante do Exército, aqui do 2º Exército, na 2ª Região Militar, que é São Paulo, ele pode pedir. E aí ele pede para o comandante do Exército, o comandante do Exército autoriza. Não é preciso uma ordem específica do presidente da República. Então eu acho que chegou a hora, talvez, de usar
essa questão da garantia da lei e da ordem para que você tenha mais presença de aparato de segurança na rua. Porque a gente está chegando num ponto na Baixada Santista, pô, a base do SAMU fica no Boqueirão, na praia. A coisa está chegando num grau em que a insegurança é total, as pessoas não estão podendo sair para trabalhar. Você fechar uma escola como a FATEC e a ETEC para fazer só aula online, porque os alunos não têm condição de chegar lá, eu acho que a gente está chegando no limite aqui na região. Eu recebi uma informação, ainda não confirmada, de que foi um problema num poste de energia elétrica que provocou esse incêndio. Agora, Zaidan, tem uma reportagem do portal UOL hoje, muito interessante, um levantamento de que não havia mortes de policiais da rota em ação no estado de São Paulo desde 2000. Houve uma morte em 99 e outra morte em 2000. Então, eram 23 anos sem nenhuma morte de policial da rota em ação. Foram 18 mortes nesse período de policiais à paisana, mas em ação a gente teve 2, e as 2 na Baixada. Uma em Guarujá no ano passado, uma em Santos nesse ano, em fevereiro. Eu lembro de ter conversado com um comandante do policiamento militar aqui na Baixada Santista, que tinha sido por 9 anos comandante da rota, e ele tinha um orgulho muito grande de dizer: nunca perdi um soldado, nunca perdi um policial. Foram 2 e os 2 na Baixada Santista. Então, na Baixada Santista, o tráfico e o crime organizado estão muito fortes e tem enfrentamento, isso é muito claro. Paulo, boa tarde, bom dia aí, boa tarde aos nossos telespectadores, Mahomed, você. É interessante, né, como as posições se invertem, né? A gente vê hoje o policial fardado ou não fardado ser caçado, ele é uma caça. Ele virou objeto de consumo dos criminosos. Criminosos que matam um policial, ele sobe na graduação lá do crime, tá? E realmente, eu tive um irmão que foi da rota, comandante da rota, Coronel Zaidan, tá? Ele era chamado, até o apelido dele era Turco Louco, o apelido dele, né? Porque nós aqui temos a mesma idade, o Mahomed é um pouco mais novo. Muito mais novo. Quando chamava a rota só era chamada para resolver. Tinha um policiamento ostensivo na rua, que era a rádio patrulha, chama a rota, que era aquelas veraneios cinza, chamou a rota, era para resolver. Bandido não tinha coragem de enfrentar a rota. Não trocava tiro com a rota. Sabia que bandido trocasse tiro com a rota estava morto. Não ia para o hospital, não. Já saía dali para o cemitério, tá? Essas posições já vem a bandidolatria dessas grandes emissoras, o coitadinho do bandido, o policial morreu, nem homenagem para o policial que morreu dá, mas para bandido você faz homenagem, para família do bandido, quer dizer, tudo posição invertida. E que o Mahomed falou, de chamar o Exército para ajudar, o Exército não é uma força preparada de policiamento de rua. Isso eles não têm preparo nenhum, Mahomed. Sabe, o Exército é preparado para defender as fronteiras do país, para defender o país em conflitos entre nações, sabe? Mas para ir para a rua, fazer o que a polícia militar é bem preparada, que a polícia judiciária, que a polícia civil faz, em apuração, né? O Exército não tem esse preparo. Eu acho temeroso isso daí, sabe? Agora, que precisa ter ostensivamente a polícia militar, por mais serviço de inteligência que a polícia implementa nos seus quadros, a presença do homem, do policial fardado é fundamental. Mas hoje se tem um claro, a população aumentou e a polícia militar diminuiu. Tem um claro de quase 20 mil homens na polícia militar. 10 mil homens na polícia civil que faltam aqui para completar o efetivo do estado de São Paulo. Que diga gloriosa polícia militar do 130 do 31. Depois eu explico o que é 130 do 31. Tá? Mas não dá, não tem condições de fazer o policiamento.
Eles vão pontuais, como é agora aqui, pontualmente está um efetivo da Rota, do BAEP, da Roncan, vem para cá para situações emergenciais. Matou um policial, então vamos enfrentar o bandido. Se eu não me engano, são mais de 40 mortos já, né? Nesse começo de ano aqui, janeiro para cá. Porque o bandido não tem mais medo da polícia. Essa é a verdade. Por que morre o bandido? Porque ele enfrenta a polícia. E o policial, ele é um agente do Estado. Ele não é um policial. Ele está lá para defender a sociedade, defender eu, você. E ele vai fazer isso no estrito cumprimento do dever. Hoje um ouvinte chamado Leonardo, na rádio, ele me disse que era mais fácil, no tempo dele, um bandido matar a mãe do que matar um policial da Rota, do medo que eles tinham. E uma ouvinte disse que se sentiu muito insegura na praia, porque não tem guarda municipal, não tem policial para quem está usando a praia praticando esporte, que ela se sentiu insegura. Agora depois do fim da Operação Verão. Vamos só colocar um pouco as coisas nos eixos. A gente está falando só de repressão. Quando eu falei das Forças Armadas, eu não estou pedindo para eles fazerem ação de polícia, não tem treinamento nem preparo para isso. Eu estou falando de colocar presença armada na rua, porque aí você facilita que a polícia faça o papel dela. Ele fica em vez de ficar parada na frente, exatamente. Você colocar soldados, por exemplo, na porta da ETEC, o cara não vai assaltar um estudante tendo 2 soldados de infantaria na porta de uma escola. É isso que eu estou falando, é a presença, que é uma das doutrinas, principalmente do Exército Brasileiro. Por isso que ele tem tantos quartéis urbanos, por causa dessa doutrina, que eu considero ultrapassada, mas é a doutrina do Exército Brasileiro. Doutrina de presença. Então, é nisso. Agora, tem uma coisa que eu já cansei de falar aqui. Não adianta o Derrite dar entrevista dizendo que a justiça solta, que o cara foi preso 34 vezes. Destruíram a Polícia Civil. Sem Polícia Civil não tem inquérito, não tem investigação, não tem manutenção do cara na cadeia. Para de criticar o juiz quando que ele acaba recebendo um inquérito mal feito, ele não tem possibilidade de julgar corretamente o caso. Depois a gente começa a criticar, mas primeiro aparelha a polícia. Não é só fazer concurso, é comprar equipamento, é impressão digital, é exame de DNA, é aparelhar o IMESC, é isso que tem que ser feito. E o que aconteceu durante o governo do PSDB? Destruíram a Polícia Civil. Sem Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária... E a militar também. Você vai dobrar o efetivo da Polícia Militar e não vai acabar com o crime. Esse é o grande problema. Destruíram as 2 polícias, a civil e a militar. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente que é rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta sexta-feira, o Roberto Mohamed e o Ribas Aidan estão analisando notícias, e tem muitas notícias interessantes para ser analisadas com você, telespectadora, com você, telespectador. Mohamed, o STJ, normalmente é o STF que está na mira das pessoas, na mira dos meios de comunicação, mas o Superior Tribunal de Justiça, ele divulgou que vai transmitir ao vivo o julgamento do Robinho, se o Robinho o ex-atleta do Santos, vai cumprir a pena que foi condenado na Itália de 9 anos por estupro coletivo no Brasil ou não. Isso vai ser na quarta-feira, a partir das 2 da tarde. Mas houve um julgamento essa semana no STJ extremamente polêmico. Um rapaz de 20 anos foi condenado em Minas por estupro de vulnerável, uma menina de 12 anos. Eles namoravam, ela engravidou. A segunda instância, o Tribunal de Justiça, absolveu, pensando na família, que ele assumiu a criança, ele mora com a menina, as famílias aprovaram. Foi ao STJ e o STJ manteve a absolvição. Ele não foi criminalizado, o estupro de vulnerável, por essa constituição de família. O argumento de alguns juízes, foi uma decisão polêmica, foi que colocar ele na cadeia deixaria ela sozinha cuidando da criança e provavelmente destruiria a vida dele. Na verdade,
a decisão foi muito bem fundamentada. Eu sou o maior crítico do STJ. Para mim virou o tribunal dos absurdos. Os caras não respeitam nem coisa julgada. Mas, neste caso específico, Paulo, a gente tem que olhar o espírito da lei. Por exemplo, nos Estados Unidos, no direito americano, o estupro de vulnerável, ele é fundamental, ou seja, nada o supera. No Brasil, existe uma relativização. Imaginem vocês, porque existem comunidades culturais no Brasil onde as meninas casam de 12 a 14 anos. Então, todos os maridos seriam presos e elas ficariam recebendo auxílio-reclusão. E no final do século XIX, começo do século XX, isso era muito mais comum do que hoje. Sim, mas hoje, no Brasil, isso é cultural, em determinadas comunidades. E nós temos um Brasil que são vários, é a soma de vários Brasis. O Brasil não somos só nós. Quando o STJ age dessa forma, na verdade, o TJ é que fez e o STJ só manteve, eu entendi muito bem o fundamento. Estaria se fazendo a proteção da vulnerável, da menor, sem que ela queira a proteção. Numa situação pura e simples, se esse rapaz tivesse transado com ela, mesmo namorando, ele seria condenado. Mas resultando em casamento, gravidez, aí não tem sentido. Como é que o tribunal age nesse caso? Falou assim, a partir do momento que havia consentimento, inclusive pelo que me parece, até direto ou indiretamente da família, eles não namoravam escondido. Constituíram família, para isso tiveram que ter autorização de pai e mãe. Como é que tem sentido eu tirar esse cara de casa, do núcleo familiar, prendê-lo, porque na verdade ele não vai ser preso porque transou com a menina ou estuprou a menina, porque não houve o estupro na definição acadêmica dele. O estupro de vulnerável independe do consentimento ou não do menor. Mas nesse caso até os pais, pelo que eu entendi, não eram contrários. E aí você tem que levar, o que o STJ fez foi levar em conta a questão cultural. E de uma vez por todas, a gente tem que modernizar o nosso entendimento. Para isso que existe entendimento jurisprudencial. Ele vai se modernizando. Eu nunca vou me esquecer, isso lógico, numa época em que esta frase não soaria machista, o professor Ariosto Guimarães olhando na prateleira dele, para mim, uma prateleira dele de RTs, que eram as revistas dos tribunais, eram livros encadernados, e ele disse, filho, jurisprudência é que nem mulher. Quanto mais nova, melhor. E ele podia fazer isso com 90 anos de idade, ninguém ia questioná-lo da frase machista. Mas ele tinha razão no sentido de que a jurisprudência tem que acompanhar o tempo, porque a lei demora mais, o processo legislativo é demorado. Portanto, é aí que todo mundo fala, o judiciário tem que ser ativista? Não, mas ele tem que interpretar a norma legal de uma forma diferente do que do que era a vontade do legislador há 20 anos atrás, quando uma determinada norma foi feita. Hoje, você vê meninas de 12, 14 anos absolutamente sexualizadas e se comportando de forma adulta por toda uma impregnação cultural. Não tem um caso de uma menina, eu acho que ela tem 12 anos ou 13 anos, estava fazendo vaquinha para pagar um advogado para fazer emancipação, porque quer se livrar dos pais, porque ela tem 1 milhão e pouco de seguidores. Olha onde a gente chegou. Em que ponto nós chegamos? Então, eu tenho que interpretar a lei de acordo com o momento que eu estou vivendo. Só criticar o STJ, os conservadores criticarem o STJ, é muito fácil. Leiam a decisão e leiam a decisão original do TJ, que vocês vão entender que o STJ nada mais fez do que aquilo que é o que a gente espera de um tribunal que é guardião da lei. Porque esse é o papel do STJ. Ele é guardião da lei, o Supremo da Constituição e o STJ da lei. Interpretá-la à luz dos tempos. Não dá para a lei continuar
observando a vontade do legislador de 40, 50, 60 anos atrás. Zaidan, você concorda com essa frase do Ariosto Guimarães, do professor, que mulher quanto mais nova melhor? Eu discordo, porque tem muitas mulheres para quem a maturidade traz um encanto muito grande. Você distorce as coisas que eu falo. Zaidan, não dá mais, é uma questão de... A idade está pesando demais para o apresentador. É questão de convivência, o Paulo, é a convivência. Ele distorce tudo que a gente fala. Eu quero saber o seguinte... É a convivência, Você concorda ou não com o Ariosto Guimarães que mulher quanto mais nova melhor? Eu acho que a maturidade, para muitas mulheres, traz um encanto muito maior do que a juventude. Ele falou num contexto. Eu discordo dele. Foi num contexto. Ele você vai fugir da resposta, né? Já deu para perceber. Não, mas eu queria só emendar aqui o que o Mohamed falou, dessa decisão do TJ. Eu concordo plenamente com a decisão do STJ. Eles já deveriam estar vivendo junto. É uma decisão com muito... Morando junto, sabe? Não marido e mulher, porque não deviam estar casados, né? Mas uma união estável desde pequeno, entendeu? Então, por acaso, fizeram o ato sexual, ela engravidou, não sei se por vontade ou não, mas não tiveram as devidas precauções, e ele assumiu, falou, não, eu vou ser o pai, entendeu? Mas ela, 12 anos, mas foi tudo consensual. Não foi uma coisa de estupro de vulnerável. Agora, acho que não cabe essa. Vocês dois ficaram fixados nesse caso, esqueceram que o Robinho vai ser julgado ao vivo. Mas o STJ já tem, a TV Justiça tem espaço para transmissão de julgamentos do STJ, do STF, não tem necessidade. Não é que a gente não quis falar, é que às vezes você coloca uma pauta como se fosse novidade e não é novidade nenhuma. Eu, por exemplo, não estou nem aí para o julgamento do Robinho, o problema é dele e do advogado dele. Agora, tem muita gente que segue a celebridade, né? Basta ter uma bunda para ter 100 mil seguidores, né? Então... Agora, Mohamed, uma notícia que é muito curiosa é de que o Supremo Tribunal Federal tenha formado maioria para absolver um morador de rua que se meteu lá na confusão dia 8 de janeiro e ficou preso 11 meses, inclusive brigando com bolsonaristas na cadeia, uma situação assim bizarra, né? Mas muita coisa do que aconteceu no dia 8 é bizarra, né? E continua dando pano para manga. Eu acho que o STF botou a mão pesada e acabou transformando isso, vai ocupar a pauta do STF por mais um ano pela frente. Eu já disse aqui que houve exagero, na minha opinião. Não havia necessidade das penas tão altas, porque essa gente foi massa de manobra. Na verdade, a pena alta deveria ser a quem provocou tudo aquilo, a quem deu causa àquilo tudo, né? A um secretário de Segurança Estadual, ex-ministro da Justiça, que viajou providencialmente naquele dia e que não botou um aparato, tendo a informação, não botou o aparato do governo do Distrito Federal, que não serve para absolutamente nada, já cansei de falar aqui, é uma jabuticaba, é tudo pago pela União, e é talvez uma estrutura estatal a mais cara que o Brasil tem, chega a ser mais cara que a do Estado de São Paulo. Eu acho um absurdo isso. Se é tudo federal, o dinheiro é federal, tinha que ser tudo federal, não tinha que eleger governador, não tinha que ter nada. O máximo é um administrador em Brasília, como era antes de 88, nomeado pela presidência da República. E funcionava muito melhor do que funciona hoje. Mas, infelizmente, no Brasil se adora criar cargos, se adora criar assembleia. Precisava criar mais uma Assembleia Legislativa, precisava criar mais coisa. Dá nisso. A gente acaba pagando o preço dessa máquina gigante que faz com que o Brasil custe tão caro. Ele estava lá por acaso, o morador de rua, não estava? Cara, eu não sei se ele estava lá por acaso, eu também nem sei se ele é morador de rua, mas estava lá, entendeu? Mas do jeito que está sendo conduzido esse inquérito, isso é uma coisa do fim do mundo, sabe? É uma coisa do fim do mundo. Muita gente que estava acampado lá, se voluntariamente ou involuntariamente, naquele quartel lá no setor militar de Brasília, você conhece lá, você já foi lá, eu também conheço, sabe, estava lá acampado há
alguns meses, não foi dias, não, alguns meses acampado lá desde a eleição, né? desde outubro, antes de outubro. Do final de outubro. Acampado lá, muita gente acampado lá, não tem nada a ver com aquilo que aconteceu lá, entendeu? Aquilo para mim foi provocado, meteram uns black bloc no meio e aqueles idiotas que se dizem bolsonaristas, os caras estão lá, então vamos junto também, entendeu? Aquilo para mim foi isso. Agora, o STF virou tribunal de primeira instância, né? Virou juizado de primeira instância, é possível, sabe? Uma coisa absurda, eu acho que não tem nada para o STF fazer, eu não sei fazer isso, entendeu? Eu não sei fazer isso. Acho que cada ministro lá tem mais de 300 ou 400 processos, pelo menos o Flávio Dino assumiu lá dizendo que tinha 430 processos que estavam na gaveta para ele resolver, da Rosa Weber. Fora os que entram diariamente. Quer dizer, olha, para mim isso um absurdo o que acontece, esse julgamento dessas pessoas que estavam lá no STF. Será que não tem câmeras que filmou quem estava quebrando? Ou aqueles militantes que foram presos estavam quebrando lá? Muitos deles produziram provas contra si mesmos, né? Eles se filmaram quebrando as coisas e tal. Então vai nesses. E tem um caso interessante de um empresário de Santos chamado Walter Parreira, que ele, no dia anterior, ele gravou um vídeo dizendo: vamos lá para Brasília, eu paguei um ônibus, 37 mil reais, só vamos voltar depois da vitória e tal. Aí, quando deu a confusão, ele gravou um outro vídeo dizendo: não, eu fui lá porque era uma convenção do Seixonoye, aí eu vi derrubando um policial de um cavalo lá, fui ajudar, mas o Seixonoye falou que não teve convenção nenhuma naquele dia em Brasília, o álibi dele não funcionou, ele foi preso. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, agora é o último bloco, o Ribas Zaidan e o Roberto Mohamed estão analisando as notícias com você. O Ribas Zaidan é um usuário da travessia de balsas entre Santos e Guarujá e também da travessia de balsas entre Bertioga e Guarujá, né? E esse serviço vem penalizando os usuários nos últimos meses, para falar a verdade, nos últimos anos, duramente. Tem a questão do túnel que tem audiência pública, Zaidan. Já teve a primeira audiência ontem. Pública, quarta-feira em Brasília. Quarta-feira em Brasília. Quarta-feira em Brasília teve a primeira audiência pública, bastante concorrido. A audiência pública é para apresentar os princípios gerais do projeto, para ver que empresas vão se interessar. O projeto, os detalhes do projeto, e isso é audiência pública. É uma preparação da licitação. A parte ambiental do projeto, parte executiva do projeto, execução, aí isso vai ter essa audiência. Vai ter mais uma audiência pública no Guarujá, acho que dia 17 de abril, e mais duas em Santos, também no mês de abril. A Prefeitura de Guarujá propôs algumas modificações, né? Sim, porque na saída do túnel, que a saída do túnel acontecesse já na boca da Piaçaguera Guarujá, com alças de acesso, tudo, que está certo, viu? O Tarcísio até falou que seria um investimento de 1 bilhão a mais, mas que era possível fazer isso. Não só, mas a viabilidade disso é muito grande. Não vai entupir o centro de Vicente de Carvalho, lá do Itapema. Olha, vamos analisar a coisa das duas formas. Eu tô achando muito esquisito essa coisa de quando o Tarcísio volta a falar do túnel, porque é uma obra federal, mas ele fez de tudo para isso. Até chantagem, né? Dizendo que não ia ter problema nos licenciamentos ambientais. Aí volta aquele projeto absurdo da Dersa, que é caríssimo. E aí a gente já sabe, quando o projeto é muito caro, porque desapropria um monte de coisa e a obra é muito mais difícil,
É porque muita gente querendo roubar. Então, vamos deixar claro que ressuscitar o projeto da Dersa e não partir para aquele novo projeto que tinha sido discutido na autoridade portuária, na minha opinião, cheira mal. Como cheira mal um monte de coisa essa turma que diz que Bolsonaro era honesto, tal, falou assim, era tudo bandidagem também, igualzinho que era quando é esquerda, porque no final das contas é tudo bandido. Agora, tem um detalhe que me incomoda aí na questão da balsa. Com o projeto do túnel, o concessionário sabe que ele vai investir, mas isso vai durar no máximo 10 anos. Mas também não é desculpa, porque antes do túnel, quando existia, durante o governo Bolsonaro, que aquela diretoria estava aí para acabar com a Codesp, era do mesmo jeito. Eu vou aqui chamar, eu não sei como é o nome da empresa que a Dersa terceirizou a administração das balsas. É o Departamento Hidroviário agora. Mas tem que estar todo mundo na Dersa cadeia. foi extinta. Está na cadeia. Está na cadeia por quê? Porque são estelionatários, mentirosos e safados. A última balsa comprada, as últimas balsas que chegaram, a FB26 e a FB28, foram entregues entre 2012 e 2013. Gente, não tem uma que preste. Só que não é só esse o problema. O Zaidan passa por lá e vê. Os atracadouros estão todos destruídos. Destruídos. Todos os atracadouros. Teve um, essa semana, que parou de funcionar. Aí o mais engraçado é que ela diz assim, não, só está funcionando um porque estão reformando. Aí a emissora de televisão mostra, não tinha um cara trabalhando. Não tinha um cara trabalhando. Nós estamos falando daquelas chapas de aço que sobem e descem, porque é alta tecnologia. Você sabia disso? Aquilo é alta tecnologia. É uma chapa de metal especialmente fabricada para isso, que desce com um sistema automatizado de controle, porque aquilo é muito caro. Não é que eu boto estelionatário para administrar o negócio, eu boto bandido. A gente tenta trazer os bandidos que administram a balsa aqui, eles se recusam a vir. É muito ladrão. Porque aquilo é uma chapa de aço que desce manualmente. E aí quando diz que está arrumando, não tem um cara arrumando aquilo. Seus safados que administram a balsa de Santos Guarujá, quando vocês vão ter no mínimo vergonha na cara? A gente vai ter que falar assim, faz que nem o Maluf, rouba mas faz. É esse o problema? Até quando as pessoas que trabalham no Guarujá e moram em Santos moram em Santos e trabalham no Guarujá, vão ter que continuar enfrentando um serviço administrado por bandidos. Porque olha o custo do sistema, é absurdo. Se você olhar a planilha, Zaidan, é a balsa mais cara do mundo, até pela distância que ela corre. Mas aí a gente olha para o atracadouro, nem chapa de aço os caras trocam. A última balsa comprada foi em 2012, entregue em 2013. Foi a FB28. Que sistema é esse? Governador, desculpa, às vezes eu falo que você pega no pé, mas não é questão de pegar no pé, é um ano de governo. Não deu para colocar um cara honesto na Dersa para chegar e olhar o que está acontecendo naquilo que ela administra? Não, a única coisa que eu ouvi o senhor falar foi que é botar pedágio no Manuel da Nóbrega. Que é para o cara que mora em Mongaguá e trabalha em Itanhaém se ferrar. Foi a única coisa que o senhor se preocupou com aquilo lá. DR Dersa é uma vergonha. Agora, no caso da travessia Santos-Guarujá, não é apenas uma vergonha. É caso de polícia, é caso de prender todo mundo. Porque é vergonhoso o que fazem. A fila é um caos, não tem segurança, não tem manutenção de balsa, não tem preocupação com o usuário. Até quando? Até quando? Zaidan, a China habilitou 38 frigoríficos brasileiros para exportação de carne. Havia uma suspensão. Isso aí tem um lado positivo, mas tem um lado também negativo, que é o encarecimento da carne no mercado interno, né? Eu sempre vejo pelo lado positivo, viu, Paulo? Porque não é porque se aumenta a demanda, sabe, que nós vamos ter uma inflação de demanda. Não vamos, não. Porque talvez a gente não esteja
na nossa plena capacidade de produção quando a China reduziu as importações de carne para o Brasil, que ela fez umas restrições. Agora ela voltou talvez aos níveis normais dela. Isso é ótimo para o Brasil, aumentar as exportações, mais receita para o Brasil, isso gera mais emprego e renda no campo, não só no campo, mas na transformação, que é no frigorífico, né? No campo, que eu digo, é onde cria, né? Os bovinos e os não sei se tem caprino também, mas deve ter suínos e tem aves também, entendeu? Isso é fantástico para o Brasil, boa notícia para o Brasil. Agora, Mohamed, o governo Lula, de vez em quando, de vez em sempre, né? Ele tentou emplacar o Guido Mantega no Conselho da Vale. Levou uma surra de reprimendas, né, de reações. Agora vai tentar a valia de colocar no Conselho da Braskem. Como que explica um negócio desse? Porque tem que arrumar emprego para os companheiros. Isso faz parte da lógica do PT, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Olha, todo mundo questiona... como se fosse, olha, é o Guido Mantega. Não é para todo mundo, tem que arrumar emprego para todo mundo. Só que como o cobertor ficou pequeno, porque teve que dar muito ministério para outros partidos, então tá atolando essas pessoas em lugares... O Guido Mantega tinha que estar aposentado, porque ele foi o responsável pelo desastre econômico que foi o governo da Dilma. Ele tinha que estar defenestrado da administração pública. Ela foi caçada por isso. Exato, ela foi caçada por ele, por causa dele. Como é que agora querem arrumar emprego para ele? Porque arrumar emprego para Dilma eu entendi. Agora, arrumar emprego para o Guido, faz o Guido ficar quietinho, dá umas palestrinhas dentro do próprio PT para ele, mas quer ajudar? Ajuda sim. Mas colocar em conselho de empresa um cara que mostrou que é talvez um dos economistas conhecidos mais incompetentes que o Brasil tem. E vai colocar ele lá para quê? Agora, com todas as bobagens que ele fez. Você é um estudioso das questões da aviação. Nessa semana, um episódio assim que muito diferente aconteceu num voo da Latam entre Sydney e Santiago do Chile, Austrália-Chile. A explicação é de que a comissária de bordo esbarrou no piloto. O equipamento que produz a descida do avião foi acionado, teve uma queda abrupta de 300 metros, vários passageiros se feriram. Pode estar um voo com vários passageiros, um voo internacional, sujeito a um acidente desse tipo, Mohamed? Então, aí você tem que... Provavelmente ele estava chegando no destino, porque quando o avião está na rota normal... ele vem no piloto automático. Se fosse da Aerolíneas Argentinas, eu dizia não, aí é mais possível ainda porque o voo é manual. A Aerolíneas Argentinas é a única companhia que vai pelo polo para a Austrália. E não sei porquê, se me perguntarem porquê, talvez os pilotos sejam bons para isso, né? Treinados especificamente para essa linha. Mas era a linha mais rápida que existe para ligar a América do Sul com a Oceania. Já no caso, o que a gente vê aí é que ela pode ter esbarrado, e realmente, se ele está com o manche na mão, se está no voo manual, o primeiro ato que vai acontecer é ir para frente. E travou. Né? E travar. Mas é muito estranho, porque normalmente durante o voo, ainda mais que é longa duração, ele vai no piloto automático. Depois que ele atinge a altura que ele tem que ir, né? Muita gente imagina que aviões voam meio que ao acaso só. Não, a altura dele é determinada, a gente chama de aerovia, que é justamente uma estrada imaginária para que os aviões não se choquem. Então, cada um já tem pré-determinado, a partir de uma determinada distância, ele tem que estar na aerovia dele, que é determinada pela rota e pela altitude dele, para que ele não se choque com nenhum outro avião. E aí, normalmente, ele entra no piloto automático. Então, é muito estranho
que o baque o empurrão dela, o esbarrão dela no piloto tivesse provocado isso. Que é possível? Sim, é possível. Zaidan, tem muita gente que diz que essa história está mal contada. Paulinho, eu acho que não está mal contada, não. Eu acho Ele é estranho maldoso, isso. viu? Ele está rindo, porque ele é maldoso. Zaidan. Eu acho que... Eu falei que tem muita gente, não falei que fui eu. Mas esses aviões são tão modernos, sabe? Eles não precisam nem de piloto, cara. Até para pousar não precisa de piloto, sabia? Por sinal que você viu o carro da Embraer, que já está sendo analisado na Agência Nacional de Aviação, né? O carro voador da... O drone da Embraer. Vai ter mas é para passageiro, né? Sim, para 4 vai passageiros. ter o estacionamento vertical, né? Isso. Mas eu não acredito nisso, cara. Eu acredito numa falha do próprio piloto, ou falha mecânica do avião. Não é possível. Você, de repente você tem uma queda de 300 metros. Sabe o que é isso? Abrupta, né? Sabe o que é isso? 300 metros. É um prédio de 100 andares, velho. Chegamos ao final, com essa história mal contada, nós chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo muito a participação como comentaristas das notícias do advogado Roberto Mohamed, do engenheiro, comunicador, empresário Riba Zaidan, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.